E a guerra na Ucrânia se intensifica. Novos bombardeios foram registrados em diversas partes do país e as tropas russas aumentam o cerco à capital Kiev. A expectativa agora fica pela possibilidade de um encontro diplomático entre o presidente ucraniano e o líder russo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs a Vladimir Putin uma negociação oferecendo a desistência da entrada da Ucrânia na OTAN. Com o apoio da China, o Kremlin anunciou que pode enviar uma delegação de negociadores, mas condicionou o acordo a uma rendição das tropas ucranianas. Nosso time já está conectado e junto conosco, Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Marco Antônio e o nosso Serrão. Senhores, ótima tarde para vocês. Nós ontem aqui no 3 em 1 já repercutimos bastante esse primeiro dia de guerra, podemos dizer assim, de invasão. Nós estamos neste segundo dia agora, outras ações e movimentações políticas acontecem. Agora eu queria começar uma conversa com vocês nesta sexta-feira, fazendo até uma espécie de análise do que é o povo ucraniano, Constantino, porque eu acho que a gente pode aqui fazer diversos apontamentos aqui, comentários. Mas tem uma coisa que a gente deve destacar aqui, é a coragem dessa gente, né? Sem dúvida, Paulo. Boa tarde a todos. Vamos lembrar daquela resistência, né, que virou um documentário na Netflix, o Winter on Fire, que mostrou a reação corajosa da população e virou até verbo, né? Ucranizar. Tinha gente defendendo para o Brasil, por exemplo, essa solução. Acabou que não rendeu tão bons frutos assim, né, mesmo dentro da Ucrânia, em relação às questões domésticas. Mas mostra, sim, essa determinação de lutar, de cair atirando, se for o caso, né? E é curiosíssimo a gente acompanhar que o próprio governo está anunciando não só, né, que vai convocar homens de 18 a 60 anos de idade, que eles estão proibidos de sair do país, o alistamento obrigatório, homens, né? As feministas não se manifestaram pedindo igualdade nessa hora, nem a comunidade trans. E eles estão também distribuindo milhares de fuzis para essa população. Tem gente um pouco mais ignorante que diz: como é que você vai enfrentar mísseis russos com fuzis? Inevitavelmente, a Rússia vai ter que ocupar territórios, Kiev principalmente. E nessa hora é preciso ter soldados com as botas no solo. E para isso, a resistência oferece no mínimo um custo mais alto e uma reavaliação da estratégia. É por isso que lugares como Texas são mais difíceis de serem ocupados do que Califórnia ou Nova York. Então, a população armada, armada inclusive com fuzis, nunca foi uma preocupação de segurança pública. Isso sempre foi algo que, por exemplo, os pais fundadores da América entenderam, era para proteção desse povo, dessa população civil, contra os riscos de abuso do próprio Estado ou de Estados inimigos. Então, o que nós estamos vendo na Ucrânia é uma resistência corajosa, um povo determinado a lutar. Alguns outros têm oferecido apoio também, né, ali em torno. O Putin já está subindo o tom e ameaçando quem faz esse tipo de oferta. Agora, é muito pouco provável que consiga oferecer resistência prática. Pode ganhar alguns dias, pode mudar um pouco a estratégia, o timing do Putin, mas oferecer resistência concreta ao poderio bélico do Putin e da Rússia, isso, infelizmente, é muito pouco provável. Agora, nós vimos inclusive a reação por parte da OTAN, certo, Piperno, dizendo que vai encaminhar justamente um auxílio, a própria Polônia encaminhando também munição, mas eu quero saber se isso tem efetividade ou se é mais discurso político. Paulo, boa tarde aos colegas. Depende do que for enviado e depende do quando, até porque a Rússia nos últimos tempos, não vamos esquecer, ela se envolveu em vários conflitos regionais, alguns bastante sangrentos e de longa duração. Inclusive, a gente pode destacar o que aconteceu na Chechênia, o que aconteceu na Geórgia, em outras regiões da Rússia. Lá atrás ainda, o Afeganistão, quando ainda havia a antiga União Soviética, né, que foi um conflito que durou bastante tempo. Então não basta você ter mísseis, arsenais nucleares para você liquidar rapidamente uma guerra, né? Uma guerra não depende só disso, depende de outros fatores, inclusive de você conhecer a geografia da região, né? Então,
É claro que se você enfrentar uma Ucrânia desarmada é mais fácil. Se você se a Rússia enfrentar uma Ucrânia que tenha algum tipo de murchamento por parte da vizinhança, vai ser muito mais difícil. Agora, não me surpreende também a ação da Polônia, porque a Polônia a gente sabe que cultiva rancores históricos em relação à Rússia, porque a Polônia foi, na verdade, invadida, para não dizer estuprada pela Rússia aí, em 1939, né? Uma semana depois da assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop de União Soviética e Alemanha. E assinaram-se, as duas potências anunciaram esse pacto de não agressão e uma semana depois as duas partilhando a Polônia. Então, na verdade, os poloneses nunca foram tão amigos assim dos outrora soviéticos, agora russos, embora fossem obrigados a conviver aí sob o guarda-chuva do Pacto de Varsóvia. Então, Paulo, respondendo a tua pergunta, tudo vai depender daquilo que for enviado lá para a Ucrânia. Agora, daqui a pouquinho, inclusive, tudo indica que nós possamos ter, inclusive, ao vivo aqui na Jovem Pan News, o discurso do presidente americano Joe Biden. A gente vai acompanhando, a qualquer momento eu interrompo vocês para que a gente possa acompanhar o que o presidente americano falará no dia de hoje. E se falará, vou pedir para a nossa produção justamente confirmar isso. Deixa eu seguir aqui com a nossa discussão, Serrão, porque eu quero entender o seguinte. Nós estamos vendo justamente um movimento forte por parte da Rússia em relação ao Ucrânia. Na nossa avaliação aqui, acho que todos os senhores vão concordar comigo, esse é um movimento ganho, praticamente, certo? O Putin levou essa. Podemos ter algumas questões aí, um prolongamento da história, mas no final das contas, uma hora ou outra, do jeito que a coisa se encaminha, a Ucrânia vai ter que se entregar para a Rússia. Agora, o ponto central dessa discussão em relação à Ucrânia é a participação da Ucrânia na OTAN. Existem duas outras nações que estavam com uma negociação adiantada para que essa participação realmente acontecesse, que são Finlândia e Suécia. Como é que fica essa história? Ou seja, a Ucrânia é apenas o primeiro capítulo da história? Ô, Serrão, me responda. Saudações, meus amigos amados haters. Pode ser que sim. No caso específico da Ucrânia, depois dessa super invasão promovida por Vladimir Putin, que articulou isso, estudou isso meticulosamente, dificilmente haverá condições da Ucrânia aderir à aliança do Tratado do Atlântico Norte. Quase impossível nas atuais condições que isso aconteça. A Ucrânia está invadida, vai ter que fazer uma negociação rápida com a própria Rússia, porque não há interesse na extensão de uma guerra. Esse é o ponto essencial. Não se pensava desde o começo que essa guerra fosse acontecer. Inicialmente, repeti isso já várias vezes, Putin parecia que iria só atacar ou proteger aqueles dois territórios que se declararam independentes. Mas não, ele viu que havia uma fragilidade da Ucrânia, uma total inépcia da OTAN, também, sem condição nenhuma, os Estados Unidos não dariam apoio militar para defender a Ucrânia, então Putin decidiu, vou para cima, e foi, e tomou a Ucrânia e espera resolver essa situação da maneira mais rápida possível. Então, já vem ali a China tentando negociar junto, tentando baixar a poeira para que a Ucrânia faça uma espécie de rendição branda à Rússia. Não vai ser fácil também encarar isso nacionalmente dentro da Ucrânia. Uma coisa tem aquela velha expressão, combine com os russos. Dessa vez vai ter que combinar com os ucranianos. E o momento agora é de saber o quê? Qual será o tamanho e a possibilidade da reação dos ucranianos? Por enquanto, a possibilidade é zero. A entrada de uma tropa polonesa nessa guerra só pode agravar o tamanho do conflito, porque a Rússia não entrou para perder, a tropa de submarinos russa está toda no mar, a parte de terra está pronta para uma guerra de longa duração, então a tendência é de um conflito pesado, se encararem a Rússia.
Olha só, gente, nós estamos com uma enquete aberta no portal da Jovem Pan News para você votar, participar. E hoje a pergunta é a seguinte: vocês acham que Putin vai fechar um acordo com a Ucrânia pelo fim da guerra, sim ou não? jovempan.com.br, votem. No final do programa eu trago o resultado parcial aqui para todo mundo saber. Marco, eu repasso a pergunta para você: esse acordo vai acontecer? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da bancada e da audiência da Jovem Pan. Existe uma tendência muito grande de acontecer nos próximos dias, Paulo. Eu não gosto de fazer previsão aqui, mas os sinais indicam que você tem uma estrutura militar, do ponto de vista da Ucrânia, muito fraca, perto do poderio militar e das forças armadas russas. Existe muita desinformação também, né? A gente não pode trabalhar com tudo que vem dos meios de comunicação, principalmente daquela região. Então, já tem pronunciamento do Putin falando que o próprio governo ucraniano vai sabotar, pedindo que o exército tome a cidade de Kiev para poder, de alguma forma, estruturar alguma coalizão em favor da própria Ucrânia contra o governo. Então, tem muita coisa acontecendo na região. A gente tem um problema aqui de caráter... obviamente, né, que nos distancia muito, que é o caráter linguístico da situação. Isso distancia bastante a nossa compreensão da realidade deles e como eles se comunicam lá e o que eles estão passando nesse momento por lá, né? Mas a tendência qual é? A tendência é que a rendição da Ucrânia aconteça da maneira mais rápida possível. Eu imagino que esse seja do melhor interesse da Rússia também. Muito se fala em artigo 5º do tratado no âmbito da OTAN. Qual que é o problema do artigo 5º de você colocar isso em perspectiva? Não é um artigo automático, não é uma interpretação automática. Isso vai ser feito por pessoas, né? O Tucker Carlson falou sobre isso recentemente, com razão. Você não pode imaginar que as pessoas vão simplesmente aplicar o artigo 5º do Tratado da OTAN no sentido de, então se houver algum tipo de agressão, nós temos uma guerra iminente, uma terceira guerra mundial. Isso é interpretativo. O que está acontecendo agora com a Polônia não pode ser levado, em última análise, a uma potencial terceira guerra mundial. Isso é irresponsável até. Então, os próximos passos eles têm que ser vistos com bastante cautela e eu imagino que o conflito ele vai perder força, até porque o governo está falando para as pessoas prepararem coquetel molotov, armando o cidadão, que não tem capacidade de enfrentar um exército e um poder militar como o da Rússia. Constantino, você me pediu a palavra? Sim, porque é curioso a gente trazer aqui também para reflexão o seguinte, né? Você mencionou aí, Paulo, a questão das ameaças novas do Putin contra a Finlândia e Suécia, que estariam oferecendo apoio à Ucrânia e estão negociando a entrada na OTAN. Bom, não só no passado, a Suécia, com o rei Carlos, já tentou invadir a Rússia e descobriu que basta o inverno russo para derrotar, nem é preciso ter soldados, mas a reflexão é a seguinte: por que um país entraria na OTAN hoje? Né? Nós temos que pensar sobre esse prisma. A OTAN, o Bill Clinton, quando teve a queda do Muro de Berlim, depois a queda da União Soviética em 92, o Bill Clinton foi o principal ator que negociou aquele acordo de 94 para tirar as armas nucleares da Ucrânia, garantindo os Estados Unidos e Reino Unido, junto com a Rússia no acordo, que estaria protegida a Ucrânia de qualquer invasão russa. E hoje nós estamos vendo esse cenário. Então, de que adiantou a OTAN? Né? Para nada, foram promessas vazias. Então, hoje há uma crise no Ocidente de identidade. Os países estão pensando, bom, não vale mais nada uma promessa de defesa, um acordo assinado por Estados Unidos e Reino Unido. A OTAN, vou fazer parte da OTAN e se eu for atacado tem que haver uma reação, tem um espaço aí para interpretação, como disse o Marco e tudo, mas isso não está claro hoje. Então, existe um problema muito maior, na minha visão, para os países atrelados aos valores ocidentais, de que os líderes do Ocidente hoje são lideranças frágeis e não estão dispostos a um sacrifício para defender esses valores e esses países. Então, há uma mudança de poder, de influência dentro da geopolítica hoje, são placas tectônicas em movimento e, sem dúvida, no final do dia, isso vai acabar com mais poder para a Rússia e China e menos poder para os Estados Unidos. Isso me parece muito claro.
Nós estamos acompanhando, inclusive, aqui as imagens das agências americanas. Dentro de instantes, o presidente americano Joe Biden pode falar a respeito disso. Antes, por volta de 4h30 da tarde, o porta-voz da Casa Branca veio justamente tentar se explicar, enfim, trazer uma palavra com o ponto de vista americano. Te convenceu em algo? Não. Até aqui a postura do governo Joe Biden tem sido para lá de lamentável. Jogou lenha na fogueira quando não devia, porque achava que o Putin era um blefador e queria consumo doméstico com isso, porque está derretendo nas pesquisas em relação à política externa, foi para 40% só a aprovação do Joe Biden na última pesquisa Gallup. Então, ele está tentando fazer isso para o público interno, esquecendo que de outro lado tem um líder que é um czar, autocrata, que tem valores muito diferentes. Veja, Paulo, eu até escrevi sobre isso na minha coluna hoje. O grande equívoco do Ocidente, na minha opinião, do Ocidente hoje, dessas lideranças democratas, progressistas, cosmopolitas, né, é achar que todo mundo é igual. Eles acham que o russo, via de regra, quer uma dacha um pouquinho maior para passar as férias, que quer trocar de iPhone todo ano. Existem outros valores em jogo aqui. O Putin já declarou inúmeras vezes que ele quer resgatar a grandeza da mãe russa. E tem muita gente que segue ele nesse intuito glorioso, sob essa ótica coletivista, lá na Rússia. Então, os democratas acham que sanção resolve, não resolve, acham que mandar mala de dinheiro para o Irã resolve, não resolve. Eles precisam ter um mapa de voo diferente, eles precisam entender que estão lidando com ideologias, com valores que esses povos consideram mais elevados do que simplesmente o hedonismo materialista do Ocidente de hoje. Então, o Joe Biden está jogando muito errado até aqui.